Então, boa tarde a todos, né? Nós vamos agora dar continuidade ao terceiro seminário do Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo. E agradeço a presença de todos aqui. Esta é uma mesa com apresentações de pesquisas desenvolvidas em pós-doutorado, junto a este programa de pós-graduação. Nós vamos ter as apresentações da Mariângela Alonso, do Fábio Weintraub e do Bruno Zeni. A orientação, então, é de que cada fala tenha em torno de 20 minutos, e aí, depois das 3 falas, haverá um tempo de debate conjunto para a mesa. Tá? Então, desde já, eu gostaria de cumprimentar a Mariângela, o Fábio e o Bruno pelas pesquisas, né, que certamente foram importantes para o nosso programa, que vocês possam ter contribuído para o nosso trabalho, para as nossas discussões aqui. E eu já passo a palavra, então, para a Mariângela, certo? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do professor Ivan Marques, ao professor Jaime Ginsberg pela leitura dos nossos resumos, e também a minha supervisora, a professora Judith Rosenbaum. Bom, meu trabalho se intitula Da Recepção à Pulsão, Notas sobre o Lustre, de Clarice Lispector. O Lustre é o segundo romance de Clarice Lispector, romance publicado em 1946, e representa no cenário da obra clariciana uma das obras menos estudadas, comentadas e traduzidas de Clarice Lispector, jamais recebendo da crítica uma avaliação mais completa e satisfatória, tal como ocorre com os outros romances da autora. A narrativa aborda a história de um lustre, da Virgínia, né, a história de Virgínia, desde a infância em Granja Quieta, no vilarejo de Brejo Alto, até a maturidade e ida para a cidade grande, onde Virgínia morrerá tragicamente por atropelamento. Na obra, a trajetória de Virgínia é marcada pelos deslocamentos espaciais entre o campo e a cidade, e a sua inadaptação a qualquer um desses espaços. Essa pesquisa de pós-doutorado se divide em 2 momentos. No primeiro momento, resgatamos ensaios e artigos críticos acerca da recepção da obra. Então, esse trabalho foi feito no Museu de Literatura Brasileira, Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Então, eu fiz todo um resgate, né, da recepção da obra lá em 1946. E o que me incomodava muito quando eu fui fazer esse projeto de pós-doc é que o lustre sempre foi comparado a Perto do Coração Selvagem, que é a obra de estreia da Clarice, publicada em 1944, 2 anos antes. Então, embora seja constantemente comparado a Perto do Coração Selvagem, o lustre apresenta uma escrita diferente, uma escrita deformante, ao contrário de uma escrita fluida, derramada, poética, como foi apontado pelas críticas de Álvaro Lins, Sérgio Millier, Gilda de Mello Souza, estudiosos que lá em 46, né, na ocasião do lançamento do romance, e a partir de certa rigidez normativa, equipararam esse livro ao livro de estreia, a Perto do Coração Selvagem, e contribuindo assim com a herança lacunar da crítica. E constantemente os estudos atuais têm tomado por base a leitura desses críticos, desconhecendo um grande número de textos que dão corpo também à fortuna crítica do romance e que compõem, como eu disse, o inventário da Clarice lá no arquivo da Fundação Casa de Rui Barbosa, que nós tivemos a oportunidade de avaliar e consultar esses escritos. Então, são escritos em jornais de diversas localidades do país, como, por exemplo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, e que estavam na pasta 11 lá da Fundação, que são recortes, eram recortes guardados pela própria escritora, pela própria Clarice, e que passaram despercebidos pelos demais pesquisadores da sua obra. Esses escritos revelam opiniões diferentes. Esses escritos apontam, por exemplo,
diferentemente dessa crítica que eu mencionei, Álvaro Lins, Gilda de Mello Souza, Sérgio Milliet, as inovações da linguagem, né? Ou seja, o poder do adjetivo, os caminhos inenarráveis, o silêncio que perpassa os personagens. Então, é o caso dos textos, né? Pode passar, por favor? Do Maurício Vasques, do Reinaldo Moura, do José João de Oliveira Freitas, Luiz Delgado, entre outros artigos. Isso, pode passar. Mais um. Então, desse modo, nós procuramos nessa primeira parte elucidar alguns pontos cegos da crítica, relativizando algumas afirmações, e procuramos outros aspectos presentes na narrativa de O Lustre. Então, foi um momento mesmo de resgate de ensaios e artigos críticos, e procurei mesmo até inventariar, né, o que está até hoje publicando aí sobre a Clarice. Então, desde 46 até 2017, aí todas as pesquisas. Então, a partir dessa crítica, nós tivemos a ideia de estudar a escrita do romance O Lustre. Então, no segundo momento, eu analiso a escrita desse romance, que eu considero uma escrita bastante marcada pelo sema da água e o embate constante entre vida e morte. A cena inicial do romance é muito importante porque ela é construída em torno da sugestão de um afogamento, uma vez que Virgínia e o irmão Daniel observam do alto de uma ponte um chapéu marrom que vem arrastado pela correnteza de um rio, e decidem calar-se a respeito, pactuando um segredo. A partir desse segredo, eles decidem criar a chamada Sociedade das Sombras, que era uma brincadeira sediada ao mesmo tempo na mata e no porão da casa, com propósitos estranhos, por exemplo, percorrer o campo e atingir a solidão das trevas da noite, passar a manhã inteira no porão da casa, olhar para as aranhas, enfim, né, brincadeiras bem claricianas, né? E essa sociedade tinha como lema a verdade e a solidão. Então eu trouxe aqui, pode passar, a primeira cena, que é bastante importante porque vai marcar a presença da água. Vamos acompanhar. Não podemos contar a ninguém, sussurrou finalmente Virgínia, a voz distante e vertiginosa. Sim, mesmo Daniel se assustara e concordava. As águas continuavam correndo. Nem que nos perguntem sobre o afogo. Sim, quase gritou Virgínia. Calaram-se com força, os olhos engrandecidos e ferozes. Preso a uma pedra estava um chapéu molhado, pesado e escuro de água. O rio correndo arrastava-o com brutalidade e ele resistia. Sob seus pés rumorejavam as águas. Numa clara alucinação, ela pensava: ah, sim, então ia cair e afogar-se. Alguma coisa intensa e lívida, como o terror, mas triunfante, certa alegria doida e atenta, enchia-se agora o corpo, e ela esperava para morrer, a mão cerrada, como para sempre, no galho da ponte. Então tem início, a partir daqui, um processo vertiginoso vivido pela personagem que está debruçada sobre a ponte e vai experimentando em devaneios o conhecimento da morte, essa morte que vem por meio, né, das águas turvas. Essa cena, como eu disse, é decisiva por consubstanciar no romance a presença da água e do chapéu, que são dois elementos ligados à ideia de morte e que retornarão em diversos momentos da trajetória de Virgínia. Por exemplo, no enterro da avó, no fim do relacionamento com o namorado Vicente, na morte por atropelamento na cidade, entre outros momentos. Além disso, o lustre que dá título a esse romance é narrado como um grande e trêmulo cálice de água. Então, como parte do questionamento da escrita e do lugar de O Lustre na obra clariciana, nos interessa discutir a presença da água como um elemento estruturador dos movimentos pulsionais de vida e morte.
Ainda que a vida de Virgínia seja descrita, como lá, né, acontece com Perto do Coração Selvagem, etapas e progressões lineares, o discurso em O Lustre apresenta-se de modo fragmentário, elíptico, com mudanças bruscas, com fatos narrados de modo incompleto e lacunar, difundindo no texto uma espécie de dinâmica que tensiona a liquidez da água, cujo signo se acopla a imagens grotescas, gerando a convivência entre vida e morte, fluxo e corte, fluidez e embate, claridade e sombreamento. Comumente ligada à vida e ao nascimento, também como líquido amniótico, a água, nesse romance, também representa um espelho deformante, à medida em que propicia o encontro com a morte e o embate com a linguagem e em O Lustre, movimentando no discurso o que Rosenbaum chama de conexões imprevistas da ordem do insólito. Nesse sentido, a escrita aponta para aquilo que não é dito, mas o que é sugerido e implícito na trajetória de Virgínia, favorecendo o movimento conjunto de Eros, representado pela vida, ligação, e Thanatos, representado pela morte, pelo rompimento, cujas existências, segundo Freud, são estabelecidas pelo conflito e conciliação constantes. Então, Freud vai colocar, né, que essas forças surgem amalgamadas, sustentando-se e afirmando-se contrariamente numa estranha circularidade. E, por sinal, a circularidade também constitui um dos aspectos estruturais do romance O Lustre, uma vez que o enredo se inicia com a sugestão de uma morte por afogamento e termina com o falecimento de Virgínia. Sobre essa questão, a questão da água, foi de grande valia a discussão do filósofo Gaston Bachelard, no estudo intitulado A Água e os Sonhos, em torno do que Bachelard considera, do que ele chama como psiquismo hidrante. Bachelard chama atenção para as imagens substanciais da água, no que essas imagens têm de profundidade, mistério e vertigem, além de traçar os aspectos que rondam a metáfora da água imaginária e a sua ligação com outros elementos, por exemplo, com a terra. Pela ambivalência que carrega, a água pode ser vista como uma via de retorno às forças pulsionais, conjugando os papéis simbólicos de vida e morte. A imagem da água é bastante interativa no romance O Lustre. A água é citada 75 vezes e tem também 114 passagens com termos que indiretamente também se referem à água, como por exemplo umidade, mucosidade, secreções da personagem Virgínia. Então a imagem da água percorre também o trabalho dessa personagem com as figuras de barro, manipulando conteúdos latentes da sua interioridade. Então eu trouxe aqui, pode passar, mais um trecho que mostra essa ligação da água com o barro. Às vezes lembrava-se do barro molhado, corria assustada para o pátio, mergulhava os dedos naquela mistura fria, muda e constante como uma espera. Amassava, aos poucos ia extraindo formas. Observava. Mesmo bem acabados, eles, os bonecos, né, eram toscos, como se pudessem ainda ser trabalhados. Mas vagamente pensava que nem ela, nem ninguém poderia tentar aperfeiçoá-los sem destruir sua linha de nascimento. Era como se eles só pudessem se aperfeiçoar por eles mesmos, se isso fosse possível. Então, a água misturada com a terra revigora o comportamento viscoso e meditativo da personagem Virgínia, desmontando-se em sentidos a partir das figuras de barro. Então, nos parece que a história de Virgínia é feita de regressão às formas, aos mundos funcionais, a água como princípio ou arquê, conforme já indicado pelo José Américo Peçanha, o arquê da busca pela compreensão de algo lacunar, inalcançável,
e inenarrável, algo anterior à própria linguagem. Quanto às imagens de escuridão e luz, cabe ressaltar, quanto ao título do romance, que há apenas 2 referências à palavra lustre, sendo uma ao início do texto e outra no final, mas, no entanto, a presença do lustre se dá nesse romance de modo indireto, na medida em que são metonimicamente trazidos à tona alguns termos que portam também luminosidades, matizadas por luzes e sombras, como, por exemplo, as indicações dos objetos da sala de jantar, do casarão, vagalumes que rondam a casa, 2 candeeiros que ficavam na sala de jantar, além da profusão de cores, as redondezas do local. Esses objetos parecem ser neutralizados por aquilo que o narrador chama de existência de gelo do lustre, contrastando com a monotonia de granja quieta e a escuridão que envolve a casa e o porão. Então, gostaria de citar mais esse trecho que mostra esse jogo de luzes e sombras. A própria sala de jantar, o aposento maior do casarão, estendia-se embaixo em longas sombras úmidas, quase deserta. A pesada mesa de carvalho, as cadeiras leves e douradas de uma mobília antiga, um guarda-louça comprido onde translucidamente brilhavam em gritos abafados alguns vidros e cristais adormecidos em poeira. Sobre a prateleira desse móvel pousava a bacia de louça rosada, a água fria na penumbra, refrescando a bacia, onde se debatia preso um anjo gordo, torto e sensual. De noite, a sala se alumiava numa claridade piscante e doce. 2 candeeiros pousavam sobre o aparador, à disposição dos que iam se recolher. Antes de entrar no quarto, a luz devia ser apagada. Então, nós podemos notar que, em meio a esse cenário de móveis e objetos degradados do casarão, a água é um elemento que surge discretamente para mediar o jogo de luzes e sombras, mobilizando a escrita através de conexões estranhas e improváveis, como nós podemos notar na seguinte passagem: refrescando a bacia, onde se debatia preso um anjo gordo, torto e sensual. Então, as imagens aquosas prevalecem, movimentando o jogo de luzes e sombras presentes no cotidiano da casa, sobrepondo brilho e poeira, divindade e sensualidade, peso e leveza, luzes e sombras. Então, a essa altura é dado indagar o que se segue. Se, por um lado, Virgínia é comumente associada e caracterizada como um corpo variante como expressão do Carlos Mendes de Souza, né? Sempre a partir da fluidez que a acompanha e, por conseguinte, a artificializa, como diz o narrador na primeira frase, né, do romance, ela seria fluida durante toda a vida. De outro lado, contrariamente, no que tange ao discurso, a atuação da água como mediadora das forças pulsionais, intervenção que gera, em grande medida, conexões nada fluidas ao texto e à trajetória da personagem. Então, nos parece, desse modo, que a insistência da crítica na ideia da fluidez como metáfora é válida apenas ao se considerar a construção e a caracterização da personagem Virgínia, mas não se estende ao discurso narrativo da obra em questão. Então, para terminar, pela riqueza e complexidade de sua escrita, a obra O Lustre ainda exige aprofundados e rigorosos estudos e não deve ser compreendida apenas a partir do primeiro romance, né? A partir de Perto do Coração Selvagem, como a crítica tem feito, até a crítica atual, inclusive. A elaboração de O Lustre implica um sistema autônomo de consolidação de tendências que seriam mais tarde levadas a cabo pela ficcionista, né, por Clarice, em sua trajetória. Então, é isso.
Então, só lembrar que o debate será feito após as 3 exposições. Tá? Então, agora eu passo a palavra ao Fábio Weintraub. Então, eu gostaria também de começar agradecendo o convite feito pelo professor Ivan Marques para participar do seminário, agradecendo também a mediação do professor Jaime Ginsburg e a supervisão do professor Wagner Camilo. Queria, antes de começar a ler, eu vou ler para não estourar o tempo, assim, eu queria só situar brevemente o que eu decidi fazer aqui hoje. Eu não vou falar da pesquisa como um todo. A pesquisa é uma pesquisa sobre a representação do vínculo entre o escritor patrão e os empregados domésticos na prosa de ficção da Hilda Hilst. Essa é uma pesquisa que, na verdade, corresponde a um interesse muito antigo meu. Eu conheci a Hilda, fui editor de alguns livros dela. Em 2001, cheguei a entrevistá-la junto com o pessoal da Azog, o Bruno também. Acho que eu conheci o Bruno nessa época, até numa viagem à casa da Hilda, né? E durante a entrevista me chamou muito a atenção o lugar que o discurso dela sobre os empregados domésticos ocupava, uma coisa que eu não tinha visto até então nas entrevistas. Ela falava do desajeito dela com os empregados, que ela nunca soube lidar, que não a respeitavam, diferentemente da mãe, que era super autoritária, tratava mal os empregados, eles a amavam. Falava, né, da mãe que tinha sido sofrido uma tentativa de envenenamento por uma empregada a certa altura com soda cáustica, coisa que eu até já conhecia porque isso era trabalhado ficcionalmente, assim, aparecia, por exemplo, no Está Sendo Tecido, que é o romance que eu publiquei, né? Daí eu disse assim, tá aí um assunto que pode dar pano para manga e que não aparece muito na Fortuna Crítica da Hilda, essa questão do trabalho doméstico. A Fortuna Crítica se debruça muito sobre a questão erótica, busca mística, mas o trabalho doméstico é uma coisa que eu achava que não estava presente e que permitiria até comparações com outros autores que também se debruçaram sobre isso. Eu pensava muito na Clarice Lispector, que tem isso estudado por uma professora lá de Brasília, Sônia Roncador, num livro chamado A Doméstica Imaginária. E pensava também no Mar de Andrade, assim, contos como Túmulo, 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 Nísias Figueira e Sua Criada, contos de Belas Artes, mesmo o Amar Verbo Intransitivo, né, em que a governanta é uma espécie de alter ego, a Elsa é uma espécie de alter ego, né, do Mar de Andrade. A relação dela com o Souza Costa ao mesmo tempo de superioridade, de inferioridade. Ela é representante de uma cultura superior, professora de música, assim, mas também é prostituta, né? Então, a Priscila até estuda isso muito bem. Priscila Figueiredo, professora aqui do departamento, estuda isso no mestrado dela. Então, eu queria voltar a essas questões, vendo isso na prosa da Hilda, para também pensar eventualmente a questão do caráter nacional na obra da Hilda, que é uma coisa também pouco valorizada, às vezes até ao contrário, recalcada por parte da Fortuna Crítica. O Pécora mesmo, lá no livro Por que Ler Hilda Hilst, a certa altura diz assim, a questão do caráter nacional nem se coloca, né, numa autora como a Hilda. Eu disse assim, será? Eu acho que pegando a coisa do trabalho doméstico, a gente vai achar coisas interessantes, né? Então, o que eu resolvi fazer aqui? Eu resolvi falar um pouquinho da primeira ocorrência disso que eu rastreei na ficção dela, que é em um conto de 1973, o Kadosh, onde há uma cena em que conversam o mordomo, a cozinheira e o jardineiro. Vou falar disso, então, brevemente, né? Como eu falei, né, a pesquisa pretende verificar, a pesquisa que eu estou realizando, verificar de que maneira as tensões inerentes ao vínculo entre o escritor-patrão e os empregados domésticos participam, se é que o fazem, daquilo que o Alcir Pécora apontou como uma das constantes da ficção da Hilda, a saber, a encenação de uma relação perversa com a família
e a vizinhança como instrumento de quebra do pacto social. E também como essas tensões participam das polarizações entre, de um lado, a figura do escritor asceta e marginalizado, fiel às próprias ideias e convicções, como Hans Haeckel, do Contos de Escárnio, o Stamatius, do Cartas de um Sedutor, o pai da Lori Lamb, lá do Caderno Rosa, e, do outro lado, o escritor bandalho, submisso às exigências do editor e do público alegadamente anencéfalo, como o aristocrata Cal, né, do Cartas de um Sedutor também, e a própria Lori Lamb, entre outros exemplos, né? Nessas encenações e polarizações, a personagem dos criados parece funcionar de modo ambíguo, ora a serviço da disciplina doméstica e moral, dos condicionamentos sociais, das fronteiras de classe, ora como elemento subversivo, portador de valores estimados pelo escritor patrão. Então, eu queria examinar essa ambiguidade à luz, tendo como pano de fundo, como eu falei, a comparação com o tratamento dado a esse tema por outros escritores, a compreensão das estratégias discursivas adotadas para lidar com as contradições do intelectual patrão e a reflexão sobre a continuidade, sobre uma eventual continuidade entre a representação do trabalho doméstico nessa obra e a experiência escravista brasileira, por exemplo, o que talvez revelasse na obra da Hilda mais caráter nacional do que a fortuna crítica da autora se habituou a admitir, né? Diante disso, eu quero analisar aqui brevemente uma das primeiras representações do trabalho doméstico na prosa, que é essa cena de cozinha do Kadosh. Eu trouxe aqui até algumas cópias, tirei a cópia e esqueci o pendrive no Xerox, mas se as pessoas quiserem acompanhar, dar uma olhada, é uma cena uma cena de cozinha em que a conversa entre o mordomo, cozinheiro e jardineiro interrompe o fluxo de consciência do Kadosh, que é o protagonista do conto homônimo que dá título... Ah, não, dei errado. Esse daqui. Não, Um lado. Esse é o seu. Então... Eu dei errado. Então, é uma cena em que a conversa entre os empregados interrompe o fluxo de consciência do Kadosh. O conto vai descrever a indagação vertiginosa de um homem em busca da participação no divino, a metexis platônica, em busca do pacto que há de vir, a primeira frase com que o texto se abre. Nesse caminho de ascese e pacto, onde o corpo e o erotismo, sobretudo o homoerotismo, desempenham um papel decisivo, Kadosh interpela continuamente a suposta divindade nomeada de diferentes maneiras. Grande obscuro, sem nome, sumidouro, cara de pedra, máscara de nojo, enfim, isso aparece em outros textos da Hilda, né? O protagonista ele foi separado da família de origem, levado por um homem que se encarrega de instruí-lo. Abre aspas, um dia um homem apareceu e disse para o pai e a mãe, vim buscar Kadosh, e o homem me deu roupa, livros. E esse homem se torna um tutor silente de quem o Kadosh se torna herdeiro. Abre aspas, nunca mais, Karashim, vi esse que não falava, esse adorado. Sobre a arca do meu quarto, encontrei um papel onde estava escrito que tudo que era dele era agora meu. Então, o protagonista vai reconstituir de modo fragmentário a própria vida, ao longo do conto, indo de momentos de dispersão mundana a um crescente isolamento, o que equivale, em termos eróticos, à passagem dos prazeres ocasionais com a carne coxa da vizinha para o gozo sagrado de natureza homerótica, visando a reabsorção na totalidade, o restabelecimento de um cordão umbilical com espírito criador, ainda que ao preço da violência, né? Ele não tem um umbigo, ele quer criar um próprio umbigo, se perfurar para participar da divindade. Então, vale lembrar também que o termo Kadosh, santo, sagrado em hebraico, designa também o sodomita que se prostitui em devoção aos ídolos. Alguns estudos que se debruçaram sobre esse conto deram destaque justamente a esses aspectos sacrificiais inerentes à ascese do protagonista. Tem uma dissertação da Unicamp, do Alain Carneiro, de 2009,
ou destacaram a passagem do protagonista para uma posição feminina em relação à divindade. Tem um estudo do Kulavik feito na Universidade de Miami, se não me engano. Sendo escassos, no entanto, os comentários sobre a cena com os empregados. Ela constitui uma espécie de intermédio satírico que desloca a digressão metafísica do protagonista sobre pertencer à divindade, pertencer, comungar, incorporar, ser possuído, para uma discussão mais chã sobre as ideias de posse e propriedade. Participam desse intermédio o mordomo de olho nostálgico, que é um personagem sem nome próprio, a cozinheira Doroteia e o jardineiro Juliano, que são personagens cujos nomes também remetem à esfera do sagrado, né? Doroteia, em versão de Teodora, né? Dádiva de Deus, e Juliano talvez evoque o nome do imperador apóstata e mago que restaurou o paganismo, né? Antes do intermédio, o fluxo de consciência é pontuado por referências desconexas à ideia de pertença. Por exemplo, meu ser inteiro de sigilo e medo não pertence. Ai, agora me lembro, que esforço para pertencer. Pertencer, ser parte de, caber. Então tem essas referências desconexas e tem a evocação de uma cena com a vizinha, em que o Kadosh se excita sexualmente ao ver a vizinha estendendo roupa no varal. Diz, vou ler esse trechinho: que esforço para pertencer, que esforço. Há anos te debruçaste no muro. Do lado de lá, a vizinha, a mulher carne e coxa. Fazia, sim, estendia as anáguas no varal. Te lembraste de quem? De Lorca Fantasia. El almidón de sua enágua me sonava en el oído. Vizinha, sozinha, de manhã. A vizinha. O pequeno imbecil cresceu novamente. O pequeno imbecil, o pau, né? Cresceu novamente no meio das coxas, sim, por trás. Tomar a vizinha, a vezinha por trás, assim mesmo, como ela está. Tomar a vizinha e vará-la entre os varais. O deslizamento da ideia de pertença à divindade para a posse sexual mais comezinha, que depois vai ressurgir no discurso dos empregados, é reforçado pela citação de A Casada Infiel, do romanceiro Ritano, do Garcia Lorca, em que o intercurso sexual não abala o respeito à posse. E no quise enamorar-me, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela, quando lá levava al rio, dizem os versos finais do poema, que configura uma manifestação do desejo subordinada à moralidade. Esse encilhamento moral do desejo, que é antagônico ao erotismo místico e heróico de natureza homossexual, vai ser repisado também nesse textinho por um rebaixamento da mítica vagina dentada até a vagina sumária. Abre aspas, Kadosh roçando e daqui a pouco entrando, não na vagina dentada lá de cima, porta do herói, iniciação, estrada, apenas na vagina sumária da vizinha. A vizinha, mencionada na fala inicial do mordomo, aparece então como obstáculo à ascese, que degrada o desejo de cabimento e participação na divindade em simples abrigo do membro viril em vagina sumária. Segue-se então o diálogo dramático que vai explorar justamente as ideias de pertença e cabimento em chave antimetafísica. Assim, a ideia de pertencer na explicação do jardineiro refere-se à ordem dos bens, aquilo que pode ser registrado. As falas da cozinheira desdobram o contraponto humorístico, alegando que ela mesma tem registro sem pertencer a ninguém, ou que, além de ter e pertencer, é sempre possível também alugar. Trata-se de considerações curiosas, pois de alguma forma elas correlacionam o impulso místico de Kadosh a seu lastro patrimonial. É um contrapeso para o esvaziamento egóico identitário que conduz à divindade. O discurso dos empregados, que nada ou pouco tem, não parece traduzir a mera adesão à ordem dos bens, atuando antes de modo subversivo, inclusive em relação à língua, como se vê sobretudo nas falas do jardineiro, que, flexionando de modo incorreto o verbo caber, revela criticamente a violência sexual, inclusive, inerente à lógica patrimonial. Eu vou ler um trechinho curto. Pertencer, caber, é tudo que pertence, tudo que cabe, tu, Doroteia, não pertences.
Então, eu pertenço e cabo. Ora que cabo muito bem em quem me pertence. Ora, pertencer, caber, vistes tomates, pois não caberam, e cabe-se onde se quiser. Ora, se cabe. Digo-te eu que não há coisa onde não se caba. Lembras-te do Bertoldo? Pois então, menina, não cabeu ele no caixão? E de minuto em minuto inchava, verdade. Que tudo cresceu de um jeito que nunca vi, mas no fim da tarde não cabeu. Então, e tem mais, cabendo não há problema. O filho que cabe na barriga, o ovo que cabe na galinha. A flexão defeituosa do verbo, cabo, caberam, caba, cabeu, marca uma distância de registro em relação ao discurso dos proprietários, indicando performaticamente um limite de pertença. Há também efeitos de conotação sexual, por exemplo, em cabo muito bem em quem me pertence, com a sombra fálica do substantivo por trás do verbo, e a cadeia associativa que une nascimento e morte, o cadáver inchado no caixão e o filho no ventre, o ovo na galinha, igualando os extremos da vida sob a mesma lógica. Aqui também eu levantei como hipótese, né, depois até quero ouvir os Stianos, né, comentando que o Bertoldo pode ser uma referência ao Bertolt Brecht, autor sensível à simetria e ao arbítrio no vínculo entre patrões e empregados, como se vê no Sr. Puntilla e seu criado Mate, a despeito do fato de que a Hilda, segundo Anatol Rosenfeld, demonstrasse pouco interesse pela dramaturgia brechtiana, preferindo obras de natureza mística, como o Dybbuk, do Ansky, a memória de quem, aliás, o livro Kadosh é dedicada. Mas eu lembro aqui, né, talvez o Jaime possa falar sobre isso, não sei se ele conhece o Dybbuk, mas que no próprio Dybbuk a mística se articula com a questão econômica, porque a noiva protagonista é possuída pelo espírito de um ex-pretendente que é preterido pela falta de posses, né? Claro que essas referências teatrais a gente poderia objetar, sobretudo, o vínculo disso, a coisa da experiência histórica brasileira, dizendo a Hilda está, na verdade, conversando com uma convenção teatral mais antiga, da comédia dell'arte, né, que tem os arlequins, os polichinelos, né, e que é uma convenção importante para o próprio Brecht, mas isso não invalida a minha ideia, porque a própria Flora Susequinde, por exemplo, tem um texto interessante chamado Arlequim, Negro como Arlequim, em que ela mostra no José de Alencar como o recurso à convenção do Arlequim se inseria num jogo ficcional destinado a infantilizar a figura do negro liberto no momento em que o controle branco fraquejava assim, em seu fundamento jurídico, né? Só para terminar, então, ainda tinha mais coisa para falar, mas vou encerrando dizendo que essa figuração é muito diferente da que a gente encontra, por exemplo, numa obra seguinte, como Tu Não Te Moves de Ti, em que aparentemente não há nenhuma cena com o empregado doméstico, mas o bordão da Ruth, né, a esposa zelosa, destinada, que quer fazer o marido voltar para a empresa, né, voltar para o trabalho, ocupar seu posto na empresa no mundo. O bordão dela qual é? Dispensa o motorista, né? Ela repete isso várias vezes. Você vai ficar aí nessa crise de meia-idade, vai voltar para a empresa, dispensa o motorista. Ali o motorista se relaciona assim, um pouco a ordem das coisas de um jeito menos contraditório do que nessa cena a que eu me referi do Kadosh. Depois, no debate, se vocês quiserem, posso falar de outras ocorrências, como isso vai aparecer, por exemplo, no último romance da Hilda, em que também há uma cozinheira, a Orochis, um jardineiro e um mordomo barman. Mas é isso. Obrigado, desculpe pela extensão. Obrigado, Fábio. Eu não vou falar de Dybbuk, não, viu? Passa a palavra ao Bruno. Filho. Boa tarde a todos. Obrigado ao professor Ivan Marques, ao Jaime, pela companhia aqui, pelo acompanhamento que ele tem feito do trabalho. E à comissão organizadora do seminário, parabéns e obrigado.
Essa comunicação apresenta alguns resultados da minha pesquisa de pós-doutorado sobre os leitores nos primeiros livros do Rubem Fonseca e do Dalton Trevisan, sob supervisão do professor Hélio Guimarães. O texto a seguir procura dar conta de algumas questões relativas à figuração de leitor na obra inicial dos dois autores. Eu começo pelo Rubem Fonseca, então, com uma citação que está aí. Em relatório de Carlos, conto de A Coleira do Cão, a certa altura o protagonista diz que deu tudo para a amante, Norma. Mulher quer se refinar. Refinei-a. Mostrei-lhe as Duinas Ereligen, as elegias de Duino, né? A arte dos bosquímanos, teorias econômicas, Freud e Toynbee, comédia dell'arte, Wittgenstein, tragédia grega e astronáutica, Chardin e Pound, Chardin, o pintor do barroco francês, Pound, Ezra Pound, coisas que fariam dela uma estrela nas conversas de coquetel. Além do caráter sentencioso a respeito das mulheres, que trai a visão misógina ou ao menos machista do protagonista, que com isso expressa a ideia de que as mulheres são interesseiras, arrivistas e podem ser compradas, inclusive com artigos de valor simbólico, o trecho diz muito sobre a maneira como os personagens de Rubem Fonseca, especialmente os personagens das classes mais altas, entendem as artes, a cultura de modo geral e a leitura em particular. Para Carlos, a leitura e a alta cultura, mas também temas tão díspares como a economia e a astronomia, a poesia e a pintura, em suma, esses exemplos de uma cultura geral e artística tão ampla quanto estrambótica, são elementos de refinamento, né, para esse protagonista, né? São elementos de refinamento, de status e assunto para encontros amenos, conversas de coquetel, né, em suas palavras. Uma concepção de verniz cultural que serve para as aparências e amenidades da vida social. O trecho mostra ainda algo recorrente na obra do Rubem Fonseca, a centralidade do par escritores-leitores, que foi bem notado em estudos recentes como os de Ariovaldo Vidal, Tony Monte e Vera Lúcia Folã de Figueiredo. Nos contos do autor podemos observar essa marca inconfundível da qual seja o contraste entre o mundo da cultura, das artes e da literatura, por um lado, e o mundo cru e cruel do espaço urbano e do crime. Boris Schneiderman, no pós-fácil aos contos reunidos do autor, colocou a questão em termos de mescla de civilização e barbárie nas narrativas de Fonseca. De fato, desde o primeiro livro do escritor, são inúmeras as referências eruditas que convidam o leitor culto a participar de uma construção ficcional que, via de regra, apresenta eventos e desenlaces violentos e perturbadores, indicando que a barbárie engole a civilização, que os dados de realidade e de violência que pautam o ambiente e as relações suplantam o caráter civilizatório da fruição das artes, da filosofia, da poesia, da música, da cultura de um modo geral, entendida como repertório e como acesso a bens simbólicos consagrados. Trata-se na obra do autor, como diz Schneiderman, de indicar que os termos são intercambiáveis e que os dados civilizados carregam também eles uma alta carga de violência e barbárie. Não se trata de niilismo puro e simples, em que civilização e barbárie se equivalem ou são a mesma coisa, ou como se a alta cultura fosse encarada como uma espécie de reverso de uma barbárie da qual ela se alimenta. Ou talvez não apenas isso, mas também de caracterização de um ambiente, de certos personagens e de situações que indicam a situação desfavorável e violenta, pragmática e reificada a que a cultura e particularmente a leitura e a literatura estão submetidas. Essas oposições e contrastes entre cultura e violência, em geral, vêm da visão dos narradores dos contos, o que se percebe com mais clareza nas narrativas em primeira pessoa, quando o cinismo, ou a instrumentalização, ou a indiferença dos protagonistas, narradores, para com os ícones da alta cultura, mostra que no mundo em que eles vivem, esses símbolos ainda gozam de prestígio e conferem status a quem os reconhece e maneja, mas que tudo isso, as artes, a cultura, a leitura, a erudição, são inúteis em um mundo pautado por outra lógica, a da violência e do consumo. Essa divergência entre formação educacional, referências culturais e artísticas e ação violenta também informa os textos em terceira pessoa. A discrepância entre mundo letrado e culto, de um lado, e espaço urbano degradado e violento, perpassa quase que todos os contos do autor, tornando-se a tônica e talvez o grande tema de sua literatura. Como ocorre desde o primeiro conto do primeiro livro, Fevereiro e Março, o conto, Os Prisioneiros, o livro,
A situação por excelência das narrativas curtas de Rubem Fonseca é o do encontro violento entre personagens de mundos diferentes e desiguais. Algo que irá culminar nos livros dos anos 70, sobretudo em Feliz Ano Novo e O Cobrador, cujas narrativas que dão títulos aos livros são exemplos eloquentes do choque desse descompasso. Nos contos do autor, os próprios agentes da violência costumam ser personagens de certa formação ou de hábito de leitura. No conto O Quarto Selo, do livro Lucia McCartney, por exemplo, ao ver o exterminador, o personagem chama exterminador, ao ver o exterminador sacar a pistola contra o seu peito, o cacique, que é outro personagem, diz que não se surpreendeu, pois fora ele mesmo quem ensinara o truque ao exterminador. Diz ele: aprendi isso numa antiga novela americana sobre terroristas negros. É um truque velho, mas surpreendente. Hoje ninguém mais lê, porém tudo que sei aprendi nos livros. Já em Feliz Ano Novo, conto que dá título ao livro de 75, o narrador se orgulha de, ao contrário dos seus parceiros, saber ler. Um comentário, né, do narrador. Pereba, que é um outro companheiro de bando, sempre foi supersticioso. Eu não. Tenho ginásio, sei ler, escrever e fazer raiz quadrada. Chuto a macumba que quiser. Há uma polêmica entre eles lá, um quer comer a macumba e o narrador fala que não. Quer dizer, o narrador fala que tudo bem, porque ele não é supersticioso, né? O Pereba diz que não quer comer a macumba. Os personagens leitores em Rubem Fonseca podem ser intelectuais, assim como jornalistas, policiais, escrivães e burocratas de escritório. E os delegados e tiras, além de serem personagens rústicos, podem se dedicar à leitura. E não apenas a qualquer leitura, como o Mandrake, que só leu livros de direito, como ele mesmo diz, né? Mas a poesia e a boa poesia. É o caso do delegado Vilela, do conto A Coleira do Cão, que lê, nas horas vagas, O Claro Enigma, de Drummond. As referências literárias e da alta cultura também proliferam, constituindo um universo literário em que o leitor culto é, ao mesmo tempo, atraído, seduzido e enredado, mas também desafiado ou aturdido pelo conteúdo violento ou vil para o qual muitas das narrativas descambam. Essa convivência, como já observamos, está presente desde o primeiro livro, mas ganha maior impacto em Feliz Ano Novo. Os personagens leitores e os narradores de Rubem Fonseca parecem contar também com a cumplicidade de um leitor implícito. Há nos contos, desde o início, um tom de conversa, de confissão ao leitor e cumplicidade com ele. Com que tipo de interlocução implícita conta esse narrador ou esses narradores? Talvez essa seja uma pergunta irrespondível ou passível de respostas sempre variáveis. O que a questão da inclinação ao leitor coloca é uma tentativa de enredamento deste no jogo da ficção. Ao falar em jogo da ficção, leitor empírico e leitor implícito, uso os termos de Wolfgang Iser e penso em suas colocações a respeito dessa relação entre as estruturas do texto e as figurações do leitor. Assim, por meio da identificação tensa e contraditória com alguns personagens leitores e com o mundo da alta cultura que os narradores parecem dominar, em Rubem Fonseca o leitor é tratado como cúmplice do que se narra. Em Feliz Ano Novo ele é tragado por uma série de narrativas que, além de levarem ao paroxismo o encontro de personagens radicalmente apartados, caso de Feliz Ano Novo e Passeio Noturno, né? Contos bem conhecidos, fazem com que os personagens e o próprio leitor partilhem de situações extremas. Os temas das narrativas desse livro são atordoantes: canibalismo, atropelamento deliberado, um campeonato de conjunção carnal, um assalto seguido de roubo, estupro e fuzilamento. Esses eventos aterrorizantes irrompem em um meio social marcado pelo refinamento, para retomar o termo do início, né? Em Passeio Noturno, o protagonista é um pai de família e executivo bem-sucedido. Em Nau Catarineta, o conto do canibalismo, né? O jovem protagonista José, que é poeta, devora Hermé, a própria namorada, estudante de letras. Cuidado, vocês. Ela é, né, estudante de letras e amante de poesia, né? E o José a come, ao final, literalmente, né, numa espécie de rito de iniciação para assumir o posto de chefe de família. No entanto, outro fator precisa ser destacado para uma compreensão de Rubem Fonseca que permita escapar à leitura de sua obra em chave de representação realista,
algo na linha do realismo feroz, termos com que o Antônio Cândido definiu, no final da década de 70, a obra de Fonseca e de outros autores do período, como João Antônio. Além de considerar as diferenças entre o foco narrativo em primeira e terceira pessoa, algo para o qual Cândido chamou a atenção, é preciso notar que muitos contos de Rubem Fonseca desestabilizam essa oposição por meio da releitura de gêneros textuais alheios à ficção. Isto é, muitos de seus contos revisitam outros gêneros, literários ou não, como o relatório, o tratado filosófico, a dramaturgia, a crítica de arte, o diário, a cena, a poesia, o relato de ocorrência. Essa variedade de estratégias e modalidades de construção narrativa se coaduna com outro dos temas fortes de sua literatura, nesses primeiros livros, né? O tema do desempenho. As metáforas mais evidentes para esse assunto são as esportivas. O halterofilismo, conto à força humana, as lutas, né? Desempenho é um conto conhecido desse tema, e o futebol, um conto de Feliz Ano Novo, abril no Rio em 1970. Mas a noção de desempenho contamina tudo, apontando para a lógica de competitividade e consumo que perpassa não apenas o campo dos esportes, mas todas as relações sociais, inclusive e principalmente as de incongruência, desigualdade. Em muitos casos, também aparece, como vimos no início, em termos de consumo dos objetos culturais e da própria literatura. Se pensarmos nas reflexões de Paul Zumthor a respeito da performance e da leitura, é possível entender as narrativas de Rubem Fonseca de maneira especular. As performances dos personagens rebatem no leitor, refletindo justamente no ato e na reiterabilidade da leitura. Os protagonistas encenam e reencenam situações em que o desempenho, a eficiência e a performance são apresentados como um valor em si. E a própria variedade formal dos textos se constitui como uma espécie de performance narrativa, a um só tempo concisa, típica do conto, e maximizada, versátil, exibicionista e perturbadora. Como em geral os contos caminham para desenlaces violentos e destrutivos, trata-se de uma performance letal, guiada por uma lógica contabilizadora e destruidora, própria, a meu ver, dos mecanismos de reificação. No caso de Rubem Fonseca, a performance traduz situações de uma economia do consumo e da morte a que os personagens, sejam eles ricos ou pobres, estão submetidos. Os exemplos de eficiência e contabilidade de dinheiro e de corpos, são numerosos e poderiam ser esmiuçados, mas me atenho a um deles, talvez não tão conhecido, já que nele a violência não é da ordem do crime e não envolve a morte de nenhum personagem, mas também exige uma performance extrema dos corpos dos personagens, submetidos a uma lógica competitiva do ato sexual. Em O Campeonato, conto de Feliz Ano Novo, sobre uma competição mundial de sexo, o assessor de Palor é um dos competidores, atende pelo nome de Ursinho Meirelles. A certa altura, ele explica qual será a estratégia de Palor para suportar por mais tempo a maratona do campeonato de conjunção carnal. Nas 24 horas de duração do torneio, explica Ursinho Meirelles, o competidor dormirá 8 horas. Diz o narrador. Você pode passar ali para mim, Tatiana? Como disse Shakespeare, Sleep, balm of hurt minds, great nature's second course, chief nourisher in life's feasts. Sonho, bálsamo de almas doridas, principal alimento no banquete da grande natureza. Ursinho Meirelles era um homem de cultura clássica, e não foi aquela única citação de seu autor favorito. O segundo princípio básico da estratégia de Palor é a alimentação, disse Ursinho. Constará de ostras com limão, carne crua, leite gelado, ovos de tucano quentes. Nada de álcool. Como disse Shakespeare, alcohol raises the desire, but spoils the performance. A bebida provoca o desejo, mas impede-lhe a sua execução. As citações são do Macbeth, e a tradução que eu pus aí junto está tudo traduzido no original, né, no conto, mas eu peguei a tradução do Bandeira do Macbeth. Né. Citar Shakespeare no original, algo que pegaria bem em um convescote de pessoas finas e ilustradas, numa conversa de coquetel, né, aqui serve a instrumentalização do sentido, aplicado a uma situação nonsense. Ao dizer que Ursinho Meirelles era um homem de cultura clássica e fazê-lo citar Shakespeare para justificar a estratégia de maior potência de um competidor sexual,
o texto de Rubem Fonseca rebaixa a leitura a um nível de citação de conveniência, descontextualizada e aplicada, tornando a leitura uma espécie de repertório sentencioso a serviço de qualquer coisa, né? Transformando a tal formação clássica num catálogo de citações desconexas, fazendo troça do leitor. Em Dalton, Trevisan, as relações entre autor, narradores e leitores também é ardilosa. A interpelação ao leitor, algo que avulta, por exemplo, nos romances de Machado de Assis, como mostrou o estudo do Hélio Guimarães, ainda que de ocorrência mais discreta em Dalton, também pode ser sentida desde o seu primeiro livro de tiragem comercial, a começar do título, Novelas Nada Exemplares, que glosa o título do livro de Cervantes. O leitor culto é convocado, desde o título, a ler novelas nada exemplares, isto é, narrativas cujo propósito é antipedagógico e amoral. Com isso, volta-se em direção ao leitor culto, marcando o caráter irreverente e provocativo dos relatos. O pano de fundo em Dalton é um universo familiar e patriarcal de moralidade provinciana e conservadora. A cidade de Curitiba e a sobrevivência de um mundo rural acossado pelas transformações urbanas engendram existências angustiadas e solitárias, uma experiência culposa do desejo sexual e comportamentos violentos, muitas vezes descritos como doentios e desviantes. Desde os primeiros livros de Trevisan, destacam-se a constituição instável e fugidia dos narradores e os recursos de inclusão do leitor no universo ficcional. Essa relação com o leitor empírico ganha desdobramento na elocução narrativa característica de Trevisan. O embaralhamento de vozes de narradores e personagens por meio do discurso indireto livre, algo que Berta Waldman definiu como permutabilidade dos atos de fala ou discurso vampiro, apela à participação do leitor para completar o sentido lacunar e fragmentado do que se narra. Eu tinha trazido alguns outros exemplos aqui, mas calculei um pouco mal o tempo. Eu vou direto para uma citação talvez de um dos textos mais conhecidos do Dalton, né? Que é justamente O Vampiro de Curitiba, o conto que dá título ao livro, né? Essa bagunça um pouco entre voz dos narradores e dos personagens é algo que pode ser sentido desde o primeiro livro de contos do Dalton, mesmo nas narrativas em terceira pessoa, justamente por meio do recurso ao discurso indireto livre, né? Tem algo muito comum no Dalton, que é o uso retórico de perguntas e de exclamações que o narrador faz, em que a gente não consegue localizar exatamente com quem esse narrador está falando, né? E tudo isso vai culminar no Vampiro de Curitiba, nos contos todos do livro, né? E acho que o primeiro conto é bastante exemplar a esse respeito, né? Dessa mistura de vozes que marca a literatura do Dalton, né? Então eu vou ler esse é o começo do conto, né? Ai, me dá vontade até de morrer. Veja a boquinha dela como está pedindo beijo. Beijo de virgem é mordida de bicho cabeludo. Você grita 24 horas e desmaia feliz. É uma que molha o lábio com a ponta da língua para ficar mais excitante. Porque Deus fez da mulher o suspiro do moço e o sumidouro do velho? Não é justo para um pecador como eu. Ai, eu morro só de olhar para ela. Imagine então ser. Não imagine, arara bêbada. São 11 da manhã, não sobreviva até a noite. Se eu fosse chegando perto, como quem não quer nada, ai, querida, é uma folha seca ao vento, e me encostasse bem devagar na safadinha. Acho que morria. Fecho os olhos e me derreto de gozo. Não quero do mundo mais que 2 ou 3 só para mim. Vou postar-me diante dela, pode que se encante com o meu bigodinho. Desgraçada. Se não querem, por que exibem as graças em vez de esconder? Hei de chupar a carótida de uma por uma, até lá enxugo os meus conhaques. Por causa de uma cadelinha como essa que aí vai rebolando-se inteira. Eu estava quieto no meu canto, foi ela que começou. Ninguém diga sou taradinho. No fundo de cada filho de família dorme um vampiro, que ele não sinta gosto de sangue. Ser eunuco, ai quem me dera. Ter sido castrado aos 5 anos. Morda a língua, desgraçado. Um anjo pode dizer, amém. É muito sofredor ver moça bonita, e são tantas. Perdoe a indiscrição, querida, vai deixar o recheio do sonho para as formigas? Oh, você permite, minha flor?
Deixa só um pouquinho, um beijinho só. Mais um, só mais um, outro mais. Não vai doer. Se doer, que eu caia duro a teus pés. Por Deus do céu, que não te faço mal. Meu nome de guerra é Nelsinho, o Delicado. As falas de Nelsinho, o vampiro, né, personagem principal e também narrador nos contos do livro com foco em primeira pessoa, se constituem por acumulação, frases que se dirigem a diferentes interlocutores em uma espécie de fluxo de consciência que transborda os pensamentos do protagonista. Nelsinho elabora seu discurso por meio de invectivas, como não imagine arara bêbada, desgraçada. Faz uso de verbos no imperativo que se confundem com o uso elíptico do subjuntivo, como em ninguém diga sou taradinho. Né? A gente pode entender que ninguém diga sou taradinho. Né? E emprega interpelações a um você, que é ele próprio, né? E simultaneamente aceno ao leitor empírico. Se não está claro quem é o interlocutor de tais sentenças e perguntas, ou se esse destinatário não está inserido no espaço narrado, a quem se dirigem as perguntas do narrador? Quem é o interlocutor almejado? Onde ele está? Em última instância, esse interlocutor indeterminado não é outro senão o leitor, que recebe as perguntas formuladas como quem ouve uma conversa alheia, com ouvidos desprevenidos, mas interessados e olhos de voyeur, alguém que acompanha as cenas sem participar delas, mas que está sempre na iminência de ser inadvertidamente descoberto, interpelado. O leitor nos contos de televisão, então, é um voyeur de palavras, que pode a qualquer momento ser flagrado em sua coparticipação no mundo narrado. Mais um parágrafozinho só. O efeito dessas contaminações de identidade e de vozes entre narradores e entre personagens e personagens, de recorrentes interpelações ao leitor, seja por meio de perguntas que não se sabe ao certo a quem se dirigem, seja por meio da alusão a um você, seja na referência à cidade ou à população como uma coletividade da qual o leitor também faz parte, são apelos insistentes à participação do leitor na construção de sentido. O que faz do ato de leitura na ficção de Dalton um desafio e torna sempre atordoante a experiência de compreensão do sentido. Esses artifícios compõem uma forma literária que, apesar de se repetir, como se sabe no Dalton, né, reinventando-se, não se entrega como uma fórmula fácil de compreensão, como uma estrutura fechada, mas antes como uma armação dinâmica que exige empenho e participação do leitor. Obrigado. Então, nós estamos aqui pelo meu relógio com 4h23 e o programa indica que 4h30 é o coffee break. Imagino que as pessoas estejam querendo o coffee break, mas também imagino que as pessoas estejam querendo aproveitar aqui a presença, né, dos professores para conversar. Então, eu acho que está autorizado, né, Eduardo, assim, 10 minutos a mais, né? Coffee break é 10 minutos depois. Vocês dão conta disso? Uma consulta verdadeira. Sim. Né? Tá bom. Está resolvido, então. Eu vou fazer um comentário breve sobre a mesa. Aprendi bastante coisa ouvindo as apresentações. E depois do comentário breve, então, aí nós vamos passar a palavra ao público, né, para, enquanto a gente tiver aqui condições de seguir, a gente poder aproveitar o máximo de perguntas e intervenções, né, por parte de vocês. Eu acho que tem algumas coisas que dá para observar, e também, assim, talvez eu esteja enganado, e aí vocês me corrigem se eu estiver enganado, mas eu tentei entender, digamos assim, a partir de vocês aqui, o que tem levado pessoas a querer fazer pós-doutorado, né? Não sei se é assim, o que tem levado pessoas a nos procurar nesse programa, né? O que também é mais específico ainda, mas me parece que há alguns pontos comuns que me chamam a atenção. Então, aí, se vocês quiserem comentar isso, enfim, vocês ficam à vontade. Em primeiro lugar, eu acho que em todos aparece um interesse por situações extremas. Isso ficou bem claro, assim, acho que na fala do Bruno sobre violência extrema, sobre as várias formas de destruição física, né? Eu acho que a análise da SESI, que o Fábio fez muito bem
está ligada, né, assim, à ideia de um excesso do êxtase, né, da possibilidade de, pelo contato sexual, chegar a uma espécie de afirmação do valor do relacionamento, né? E no caso de Maria Ângela, eu acho que a análise da cadeia metafórica, ela propõe, né, assim, por tudo que você falou do deslocamento que a água supõe, propõe uma espécie de, digamos assim, subterrâneo do romance, em que os temas de superfície, eles se articulam, né, de modo que é como se os problemas da Virgínia ficassem mais pesados do que são à primeira vista, né? Essa foi a minha escuta, assim, de que, digamos assim, tem uma agonia maior, né, prestando atenção na cadeia metafórica da água, né? Também acho que os 3 trabalhos, eles se apresentaram, assim, até pelas citações, porque as citações não estavam quase, assim, a maioria das citações não estava nos resumos, né? Mas ouvindo as citações de vocês, deu a impressão de que tem algo aí que é uma demanda da verbalização dos grandes fenômenos corporais, né? Acho que aí nos 3 casos, assim, por diferentes razões, vocês quiseram falar do corpo, né? Vocês selecionaram passagens que têm a ver ou com a destruição do corpo, ou com o erotismo, ou com ambos. E isso é muito interessante, porque eu acho que quando eu fazia graduação, isso seria quase impossível, de você ter pessoas discutindo no congresso em letras e falando de imagens ligadas a orgasmo, ao tratamento da sexualidade feminina, a possibilidade de homoerotismo ser levado, assim, a uma intensidade máxima, né? Eu acho que isso deve ser uma coisa geracional, a meu ver. Eu não vejo isso há 2, 3 décadas atrás. E me impressiona que todos os 3 tenham feito isso, né? Que cada um do seu modo, os 3 deram voz aqui a trechos de textos literários que vão muito diretamente à questão do quase do... a palavra está exagerada, mas assim, quase do que é indizível na vivência corporal, quase do que é impossível de traduzir verbalmente. E aí apareceram aqui essas várias possibilidades, né? E um outro ponto que eu acho que é comum aos 3, esse eu tenho dúvida se eu não estou falando bobagem, mas eu acho que os 3 se colocam contra, digamos assim, premissas que, talvez pelo tempo da apresentação, não tenham ficado, eu acho, muito explícitas. Mas, assim, no caso da Maria Ângela, acho que foi o que ficou mais evidente, que é a sua resistência à atitude da fortuna crítica de comparar o Lúcio com Perto do Coração Selvagem. E isso mesmo quando você tem os críticos mais consagrados. Quer dizer, você está, num certo sentido, você está indo contra o que seria a recepção canônica, né? E eu entendo que Perto do Coração Selvagem tem um impacto muito forte. E assim, a gente lembra no Raiar de Clarice Lispector e Antônio Cândido, a gente vê assim como o espírito de época, digamos, não estava ainda com as categorias necessárias para dar conta daquela situação nova que a Clarice propunha, né? Então, eu acredito em você, quer dizer, eu não li nenhum daqueles textos que você colocou na tela, né, que você juntou na Biblioteca Nacional. Mas eu acredito que deve ter, de fato, algumas pistas potenciais, né, para pensar em ângulos novos, enfim. E eu acho que, assim, que podia ter sido explicitado mais na tua fala, que consequências isso teria, porque ficou parecendo um pouco assim, você gosta muito do livro, então você está lutando pela visibilidade dele, digamos, né? Mas deve ter algo a mais que isso para te motivar a fazer um pós-doutorado, né? No caso do Fábio, tem essa resistência, né, assim, que também ficou, eu acho, difusa, né, assim, com relação à ideia de que não há nada referente à nação na Hilda Hilst, né? Então você foi recuperar o ponto da questão de haver ou não um caráter nacional. Eu fiquei muito impressionado quando você mencionou a escravidão, um certo ponto da análise, né? Acho que isso de fato seria um ângulo muito produtivo. E o que eu estou vendo é que você tem mediações, né? Que as coisas elas não estão aparecendo na superfície. Você tem que fazer muita articulação e mediação para poder compor essa argumentação, né? Mas eu acho que vale a pena, acho que é propício, né? Sobretudo porque também aqui pelo tempo você não desenvolveu, mas você disse que tem
outros textos dela em que figuras similares vão aparecer, né? Por exemplo, no Está Sendo a Orochis, que é a cozinheira, termina fugindo porque o Vitório, que é o protagonista, amarra ela ao fogão. Mas se eu amarrei a fogão, você disse que era audição, tinha que ficar amarrada como uma ao fogão. tortura, né? Daí ela foge, diz, mas eu adoro o X, né? Então, desculpa, então... espera um pouquinho, só para eu terminar e aí eu vou passar. E o Bruno, ele tem aí algo que eu acho que é bem, metodologicamente bem sustentado, né? Assim, ele falou das fontes teóricas, enfim, que é assim, de que apesar de a gente ter esquemas de leitura muito consolidados, em que autor, obra e pública são instâncias externas umas às outras, né? No caso do trabalho do Bruno, o leitor é constitutivo da obra, né? Ele não é dado externo, né? Quer dizer, mesmo que o leitor concreto seja materialmente externo, acho que você deu muitas provas de que existe uma figuração de leitor concreta, recorrentemente elaborada, e que tem traços constantes que estão ligados, inclusive, ao conhecimento de literatura, né? O caso do delegado, que ele é Carlos Drummond de Andrade, enfim. Então, acho que, de fato, quando você fala assim, né, o leitor é provocado, ou agora no final você faz troça do leitor, né? Eu acho que isso põe a questão de o que muda na nossa interpretação da obra quando o leitor se torna prioridade de leitura, né? Que eu acho que foi um pouco a tua inclinação. E então, tinha várias outras coisas, mas eu vou parar por aqui. Quer dizer, isso me parece que, se isso fará algum sentido, pelo menos em parte, isso parece para mim ser traços de vocações que podem ter a ver com projetos que venham a ser feitos, né? A questão da intensificação das imagens de corpo e verbalizar isso, né? A questão da resistência a certos modos de leitura que estão vindo antes e a questão de lidar com situações extremas, né? Bom, eu acho que é melhor eu passar a palavra, né? Aí, se a gente tiver a sorte de ter muita gente querendo falar, aí a gente faz um bloco, assim, tipo 2, 3 perguntas. E aí, se vocês quiserem comentar o que eu falei junto, tudo bem, mas a prioridade é vocês conversarem com os participantes do evento. Então, quem quer perguntar? Não, isso não pode. Isso de ninguém levantar o braço não pode, né? Foge da regra. Sim, por favor, bem alto. Então é para o Bruno. Bruno, eu queria saber se você chegou a estender as noções de performance no consultório, do Zuntor, no campo na leitura do Dalton Trevisan, principalmente essa questão da corporeidade, da recepção, enfim, sobre isso do Dalton e do Zuntor, então eu queria saber a tua... Só um pouquinho, vamos ver se tem mais perguntas, se minha sentença foi eficaz. Sim, excelente, viu? Deu certo. Por favor. Gostei das 3 falas bastante. Um pouco mais alto, sim. Queria me dirigir diretamente ao Fábio, dizer que eu fiquei muito entusiasmada com essa perspectiva, né? Com muita vontade de acompanhar essa pesquisa e também de voltar aos textos ainda e ir procurando. Não vou fazer nenhuma pergunta específica, queria pedir, se houver tempo, para você desenvolver um pouco a questão do nacional. O que você tem pensado nisso no horizonte da sua pesquisa. Eu também queria saber isso. Tá, mais uma pergunta, para ficar legal. 3 é um ótimo número. Eduardo, você como membro da comissão organizadora, você precisa... Perguntar? Você fez uma pergunta legal ontem para o Sérgio Alcides, de Quarupi. Então... talvez para a Mariângela, mas para desenvolver um pouco mais dessa cadeia metafórica da água, que eu achei super interessante, porque parece que é uma coisa meio de época. A gente estava comentando sobre isso, que essa procura do subsolo, essa procura do que não está visível como uma forma de retratar a realidade. E do Bruno, essa figuração do leitor, eu tenho a impressão que no Dalton também passa um pouco sobre a mediação de outros gêneros textuais, que você citou no seu texto. Ele incorpora outros tipos de texto. Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre isso, de como é que esse leitor... porque é o narrador que ele mobiliza outros gêneros narrativos, mas também que ele exige outros tipos de leitores para cada gênero textual, né, que é provocado ali dentro. O diário ele tem um gênero, um boletim de ocorrência tem outro tipo de leitor, né?
Então, um pouco sobre Tá isso. ótimo. Agora, então, não vai ter tempo para responder todas as perguntas, que é genial isso, entendeu? Tá, então eu vou passar, assim, alguns minutos para cada um, tá? Para depois a gente ir ao coffee break, por favor. Bom, então, no caso da água, Eduardo, eu vejo assim, é uma cadeia metafórica mesmo, que acompanha a personagem, né? Desde do início, lá na infância, até o atropelamento, né, da cidade. Eu vejo como uma espécie de estruturação e mediação dos movimentos pulsionais. Então, Eros e Thanatos, esse embate frequente que a Virgínia tem com a morte, né, com o aprendizado, e a própria vida de Virgínia, como o Jaime colocou aqui, uma agonia maior, né, que também está presente. A vida constitui também parte da morte. Então a água vai mediando esses movimentos da personagem, assim como de outros personagens também. O Daniel, né, que é o irmão de Virgínia, todas as vezes que tem a questão da água perto desse personagem o deixa mais agressivo. Então é Thanatos estando ali a todo momento. Então eu penso como uma espécie simbólica mesmo para a apreensão do ser, né? Porque no fim de tudo a literatura clariciana, o mote maior, né, dessa literatura é a questão do sujeito, né? O enfoque do sujeito, né? Eu penso dessa maneira. Posso responder outra questão? Rapidinho, sim. Então, Jaime, os outros ensaios tocam em questões das inovações que não foram vistas, não foram apreendidas pelos três críticos do que eu chamo de crítica fundante. Então, a Gilda, o Álvaro Lins, o Sérgio Millier. Então, por exemplo, o José João de Oliveira Freitas já vai chamar atenção para algo que estaria mais desenvolvido com a crítica de Benedito Nunes nos anos 60, de modo mais sistemático, que é o existencialismo na obra de Clarice, que isso já estaria no Lustre. O Maurício Vasques e o Luiz Delgado chamando atenção o Lustre, um romance não como os outros, ou seja, o poder da linguagem, dos adjetivos, a questão do silêncio, que seria mais bem desenvolvido pela Clarice lá na frente, no romance de 61, com A Maçã no Escuro. Então, a partir dessa leitura desses outros críticos, que foram mais de 30 artigos, né, veio então a ideia de analisar a escrita desse romance e contrapor mesmo com Perto do Coração Selvagem, porque os estudos atuais ainda têm feito essa comparação. E eu acho que o Lustre já mostra certas inovações, uma consolidação de tendências que viria mais para frente na linha de produção clariciana. Como antecedente de obras seguintes. Isso. Tá, entendi. E eu gosto mesmo do romance, como você falou. Isso se nota. Esse pós-doutorado. Fábio, por favor. Achei muito boa a síntese que você fez, Jaime. Lembrei, quando você se referiu às situações extremas, que também isso foi um pouco o mote da sua comunicação lá no colóquio da Hilda Hilst, há uns 2 anos atrás. Você já, essa coisa do extremo já também é uma obsessão sua, mas tem de fato a ver. Tem de fato a ver aqui com as nossas falas. Eu fiquei muito interessado na fala do Bruno, especialmente, porque, isso acabei não mostrando, nas figurações dos empregados também tem a figura dos empregados leitores, né? Tem uma outra vertente que aparece na obra da Hilda, essa de intelectualizar os empregados. Então, o Franz, por exemplo, que é o mordomo lá do Cal, no Cartas do Sedutor, é leitor do Tolstói e do Genet, né? Tem um continho também nesse livro em que chama Besteira. É uma velha Leocádia que contrata uma secretária para seduzir homens para ela trepar, né, com os quais ela quer trepar. E essa secretária pergunta: a senhora conhece Chesterton? Né? Ela diz que Chesterton? Não, humorista, inglês. Então ela também é leitora. No Estar Sendo Tecido,
o barman que fica preparando os drinks lá para o Vitório, entre, né, os drinks, as receitas de suicídio, ele diz assim, ele pergunta, você sempre foi barman? Ele diz, não, sou doutor em filosofia, né? Mas o que eu ganho aqui por dia, né, mais do que eu ganhava no mês como professor. Então tem essa vertente, né, como as representações são muito ambíguas, numa vertente os empregados são intelectualizados e fica numa posição muito próxima à do escritor patrão, enquanto em outra vertente eles vão mais para a linha do matuto, que quer ser guardião, escora do pacto social com o qual o escritor quer romper, né? Tem até uma pecinha curtinha, né, no Contos de Escárnio, que há uma empregada não humana, a história de chama Teatro Número... uma série que chama Teatro Nota Zero, né? Daí são numeradas, daí é um cara que tem tara por uma ursa. Daí conta pro pai, diz, mas que história é essa sua com a ursa? Ah, mas a xereca dela é tão bonita, não sei o quê. Daí ele cita lá o Terêncio, né? Sou homem, nada do que é humano me é alheio, que é uma frase que a Hilda adora, ela cita de diferentes maneiras, inverte. Daí o pai fala, mas é uma ursa, seu idiota, seu imbecil, né? Não é humana. Ele diz assim, não, mas ela lava, ela passa roupa, ela varre a casa, né? Então se conjuga aí a coisa da perversão com a exploração do trabalho doméstico. E eu acho que, mapeando um pouco essas diferentes vertentes de representação e as ambiguidades, né, no modo de representar, é possível conectar com a experiência nacional, não só pelo viés, pela continuidade entre o trabalho doméstico e o passado escravista, né, coisa que está muito clara, por exemplo, no Túmulo, lá o sadismo do Belas Artes com o secretário Eres, mas é possível conectar a experiência nacional a esse lugar assim, um pouco deslocado do escritor que provém das elites, né, a Hilda dos Almeida Prado, de Jaú, que tem uma simpatia, né, quer romper com acha o seu horizonte cultural estreito, não tem fidelidade aos valores de classe, quer traí-los, mas ao mesmo tempo também tem limites na empatia com os empregados. Então eu acho que é possível buscar a coisa do caráter nacional por aí. Desculpe, obrigado. Eu queria comentar também um pouco o comentário que o Jaime fez sobre a questão da concepção do Cândido, né, autor, obra e público. Isso, acho que uma das minhas motivações para pesquisar esses dois autores, especificamente pegando a ideia dos leitores, é justamente uma certa insatisfação que eu tinha de me contentar com leituras desses autores especificamente que enfatizavam pouco o leitor. Pouco, quer dizer, a recepção no sentido do ato da leitura, né? Então por isso a recorrência a esses autores, o Iser e o Paul Zumthor. Porque eu acho que na concepção do Cândido é muito importante a ideia de público, mas a gente acaba dando pouca importância para o público e para o leitor, né? E o meu diálogo é um pouco justamente com a concepção do Cândido do realismo feroz, que eu tendo a concordar com a segunda parte da formulação, quer dizer, é feroz, então tem algo do efeito que justamente quer atingir o leitor, né? E agora a ideia de realismo acho que é uma ideia que precisa ser muito mais discutida em relação a esses dois autores, né? Porque são realistas, mas eles são realistas muito complexos e sui generis, né? Isso que você falou, quer dizer, tanto no Rubem Fonseca quanto no Dalton tem uma espécie de apesar são dois autores acusados de se repetirem, né? Mas ao mesmo tempo eles estão o tempo inteiro tentando criar novas fórmulas narrativas, se apropriando de gêneros textuais, muitas vezes não literários, né? Boletim de ocorrência, a narrativa policial, mas também a narrativa mais ensaística, o diário, no caso do Dalton Trevisan, os contos epistolares, né? Coisas que a fortuna crítica, inclusive do Dalton recente, vem destacando bastante. O fato de ele ser um autor que se repete, se reinventando e ao mesmo tempo tem um repertório
de formulações narrativas que a ideia de realismo não se encaixa muito bem, né? Ou pelo menos a ideia tradicional de realismo. Então, o meu diálogo, assim, o meu embate um pouco é com Cândido e com o Bose porque também definiu esses autores como brutalistas. Acho que sim, mas acho que a ideia de dar atenção aos leitores permite também fugir um pouco dessa recepção inicial ou de uma ideia um pouco representacional que essas formulações carregam. Então a ideia do Zunthor é interessante porque mostra como toda a leitura silenciosa, quer dizer, ele parte da ideia de performance corporal e oral, né? Mas depois, nesse livro especificamente, Performance, Recepção, Leitura, ele vai dizer que o ato de leitura incorpora algo da performance original em termos de desejo, né, do corpo e do leitor, né? E acho que esses dois, tanto o Rubem quanto o Dalton, também exploram esse desejo do leitor de performance, né? Tanto no nível temático, quer dizer, no Rubem Fonseca é muito mais forte isso, né? A ideia de competitividade, de reiterabilidade, né? E eficiência e um certo exibicionismo violento, né, que tem na obra dele, mas no Dalton também ocorre. Assim, no Rubem é mais fácil de identificar, né, porque isso está tematizado o tempo inteiro. Mas no Dalton também acho que ela se liga a essa ideia de variação de gêneros, e isso se liga de uma maneira muito curiosa também com o próprio hábito dos dois que são escritores reclusos, né? Então é como se um dos elementos do tripé do Cândido tivesse ausente, né? A gente não sabe muito bem que autores são esses, né? E no entanto, falar em que eles não existem seria ridículo, mas o fato de eles serem reclusos, eles não se exporem, né? Talvez informe essa ideia de variação e de experimentação e de reincidência. Agradecemos muito, então, aos três palestrantes, ao público que espontaneamente trouxe várias perguntas, né? E agora, então, foi preparado um coffee break, assim, farto e variado. E daqui a pouco... Quanto tempo, Eduardo? 15 minutos? 5 horas começa a conferência. 5 horas começa a próxima mesa. Muito obrigado.